Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um Pílula de Inovação. Sou Pedro Piovan, fundador da Ensaio. Estamos aqui com o... Beleza, pessoal? Cris Fedrizzi, designer de vendas aqui na Ensaio. Hoje o tema do Pílulas é qual, Cris? Os caras já começam passando a bola já. Então, o tema é a falta de colaboração dentro das organizações. Cara, me fala mais sobre isso que eu não entendi. Tá. Cara, é um problema que a gente vê, eu vejo muito dentro das organizações que eu vou. Vou dar um exemplo. A gente começa um processo de design sprint, o cara vira pra gente e fala assim, dá pra fazer só com ele? Processo de design sprint. Então, assim, eu não vou falar agora, mas o pessoal ali do fundo aqui, ó, do cenário aqui do ensaio já tá me olhando com a cara assim, vixi, é real, isso é real. Mas, enfim, essa falta de colaboração de não... Olha só, cara, que interessante. A pessoa que vai usar o software que eles estão fazendo, o cara considera que não é importante a participação dessa pessoa na construção da solução. A pessoa vai usar, a pessoa vai colocar as informações, depois ela vai usar o sistema e ela que manda os reports, mas ela não é tão importante assim para participar desse processo de colaboração de criação. Ou seja, ele considera o usuário final. Tipo, Exatamente, porque ele acha que ele é o sabichão, que ele é tão bom, que ele já sabe mais do que a pessoa que usa e qualquer coisa assim. Sobre tudo. Eu sei que aí não vou entrar no mérito de não, então eu vou fazer tudo o que o cliente quer, o que o usuário final quer. Não é bem isso, né? Mas é pelo menos entender quem está se relacionando com aquilo, né? Então a falta de colaboração chega nesse nível. E aí o que acontece? O cara cria um processo lá que chega na hora, não tem nada a ver, a pessoa não consegue usar, porque não teve a colaboração. Mas eu acho que é isso. Assim, não é nem sobre a falta de colaboração, é que não existe a colaboração. Né? Boa. E talvez exista uma confusão sobre o que significa colaboração. Porque talvez... latim, fala. Talvez para essa pessoa colaboração significa bagunça na sala de reunião, muita gente na sala de reunião. E talvez seja até pelo fato de como que a reunião ela é conduzida. Porque normalmente uma reunião não é conduzida. Né? Eu acho que no mundo corporativo... Existem poucas estruturas de reunião, ou existe pouco foco, ou formas de conversar dentro de uma reunião. Normalmente, uma reunião é composta de expressão de opiniões, e aí depois que todo mundo expressou sua opinião, existe uma pessoa que decide, sem levar em consideração os inputs que as pessoas trouxeram, porque é ela que é o decisor, e aí a decisão tomada ou não vai para uma ação, e se não tomou uma ação, marca uma próxima reunião. Normalmente a estrutura informal de uma reunião é essa no mundo corporativo. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. E... É foda, né? Mas... É um ciclo meio... É um ciclo meio... É um ciclo meio... com falta de inteligência. Sim. Porque, assim... Sendo educado. Sendo educado. Porque se você coloca 5 diretores numa sala de reunião... Você está colocando, e aí num tempo de 1 hora, né? Vamos começar a fazer matemática. Então, 5 diretores, um custo para a empresa aí de uns... vamos arredondar para 50 mil reais para baixo, só para ficar por mês, né? Então, a hora de cada um custa 312, né? Vezes 5, então aquela reunião está custando 1.500 reais. Tá, com 1.500 reais, então é um recurso que você está despendendo, eu só estou falando de custo, não estou nem falando de valor agregado, que no mínimo coloque esse número para 4 ou 5 vezes mais. Exatamente. Se está marcando uma reunião para não ter uma estrutura para aquelas pessoas seguirem e saírem de lá com uma solução que realmente importa, você não está sendo inteligente. Então esse é um ponto. Sim. Então qual que é uma estrutura que as pessoas devem conversar? Eu acho que é muito sobre isso. E cara, isso é muito sintomático e não é só no mundo corporativo, não é só no segundo setor que a gente está vivendo isso. A gente está vivendo isso no primeiro setor, que é no nível governamental, e no terceiro setor, que é no nível de sociedade civil. Em que as pessoas elas não têm estrutura para conversar e não têm estrutura para conseguir ouvir o que os outros estão falando. Nossa, saí total do tema, né? Não, mas isso tem a ver com colaboração. Total. Porque a partir do momento que a gente tem uma estrutura em que a gente consegue considerar de fato o ponto de vista de cada um e com base nessa mixagem sair de lá com um output formado, cara, aí sim a gente está maximizando o resultado. Mas então por quê? Por que eu vejo por trás? Eu sempre levo muito, vocês vão me perceber, pro lado mais do humano, assim, por trás disso que a gente está falando. Por que você acha que isso acontece? Assim, existe uma série de fatores, mas um dos fatores principais
é uma aceleração desenfreada. Então a gente quer acelerar as coisas muito rápido e a gente não permite que a gente tenha tempo para pensar sobre isso, porque isso exige pensamento. Perfeito. Interessante. Não pensa na estrutura, né? Que era até uma coisa que a gente tava discutindo. É muito engraçado. A minha experiência lá na Austrália me trouxe muito isso, como algumas empresas que eu convivi lá, elas trabalham sem timeline. Não tem aceleração. Cara, é muito louco isso. Então, assim, se o problema é a aceleração, o que eles fizeram? Eles só tiraram a aceleração. Então, a gente não precisa mais fazer rápido. Quando a gente não precisa mais fazer rápido, a gente gasta o tempo pensando no que é certo. Exato. Então, quando, no caso dessas empresas, elas se comprometem a não fazer no tempo esperado, ou seja, o cliente ou o influenciador chega e fala assim, eu quero até outubro. E eles falam, não, a gente não vai fazer até outubro. A gente vai fazer no nosso tempo. E qual que é o prazo? A gente não tem. Claro, aí provavelmente você que está assistindo, você pensou, mas no Brasil não funciona assim. Cara, não é também sobre a cultura, mas é muito mais sobre os comportamentos que estão orientando essa decisão de não funciona assim, ou esse paradigma, do que necessariamente não funcionar. Né? Mas então funciona em outro lugar, e existem algumas empresas no Brasil que funcionam assim, existem algumas empresas nos Estados Unidos que funcionam assim, não é à toa que o Rework e etc. ficaram tão conhecidos, porque a tese do Rework é essa também. Sim. Mas enfim, então quando a gente tem tempo para pensar e uma estrutura para conversar, cara, a gente consegue realmente mixar esses inputs e formar um output mais claro. Colaborativo. E é por isso que o design tem ganhado tanta relevância, porque o design ele te dá uma estrutura ou uma forma para você pensar isso, ou o ágil tem ganhado tanta relevância, ou o Lean, etc., porque ele te dá estrutura para conduzir conversas. Né? Sim, e é muito fácil, né, cair assim, em dramas ou às vezes, coisas que não são pertinentes, né? Por isso que é importante ter claro o processo, talvez, que você vai passar. E é muito fácil, e fácil mesmo, porque é mais simples. Na verdade, é mais simplista. Uhum. É mais simplista a gente conversar sobre dramas, etc. Porque é gostoso, amacia o nosso... Assim, a gente se sente em casa, fala, não, nossa, hoje o dia foi tão pesado. E tudo bem. Mas, olha, e tudo bem, o dia pode ter sido tão pesado, etc. Mas quando a gente está num processo em que a gente quer chegar numa solução, não é sobre necessariamente isso que a gente quer conversar, mas sim sobre o que está orientando isso. Sim. E o processo antropológico, psicológico, etc., traz muito disso, e é por isso que o design tem ganhado tanta relevância, porque isso está totalmente inserido. É por isso que tem quando dá ensaio. É isso. É por isso que a gente trabalha com isso, né, na verdade. Sim. É por isso que a gente é orientado a isso, e o nosso mote é educar as pessoas que querem estar com a gente nesse sentido. Porque... Enfim, se a gente quisesse só clientes, a gente, sei lá, vendia, enfim. Qualquer coisa. Mas eu acho que é por isso, né, que a gente trabalha com isso. Exatamente. É isso, se você quer entender mais, né, como ter um processo colaborativo, aciona a gente aqui, enfim, continua acompanhando. Tem mais algum ponto? Assim, a gente está fechando a nossa janela do ano que vem de projetos, né? Boa. Então, a gente não trabalha com aceleração desenfreada, a gente não quer crescer, então a gente fecha a janela. Então, a gente fecha ano com alguns clientes, e aí a gente está fechando quais são os 10 projetos que a gente vai tocar no que vem. Boa. Então, enfim, se você quer conversar com a gente, provavelmente vai ter um link aqui que você manda um form, e aí você conversa comigo, a gente bater um papo. Eu quero entender um pouco mais do seu contexto, caso você tenha interesse em utilizar essa abordagem, para ver se realmente faz sentido a gente trabalhar com isso e, sei lá, se der certo, a gente fazer uma brincadeira junto, né? Sim, e se não der certo também... A gente pode ser amigo, né? Fechou? Valeu. Valeu, então. Abraço.